Olá, paz e bem. Sexta-feira Santa, o dia que o Senhor se entregou, fez ato profundo de amor por nós em entrega. Comecemos a nossa reflexão de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. A celebração de hoje é uma celebração muito sóbria, né? A liturgia da igreja ela é muito sóbria, mas nessa conotação de hoje, nesse tom litúrgico do dia de hoje, é uma celebração bem sóbria. Lembrando que é uma continuidade da quinta-feira, né, de ontem, e hoje nós temos algumas liturgias específicas da celebração. Primeiro, nós temos a liturgia da palavra, né? Como nós estamos acostumados. Primeira, salmo, segunda leitura e o evangelho. Todas voltadas para a paixão do Senhor. Depois nós temos a oração universal. As preces da missa hoje são longas. Elas se tornam como oração universal. Por quê? No dia em que a cruz dá o tom da liturgia, a igreja se une para rezar por ela e por todo mundo. Desde os nossos irmãos, os judeus, até nós, povo da nova aliança, desde as instituições da igreja até as instituições públicas. Pedindo também por aqueles que não têm fé, por aqueles que não creem em Deus. Se entendemos, e nós entendemos e cremos, que a cruz é o sacrifício do Senhor, no dia deste sacrifício, é o dia que a igreja oferece as suas preces. Porque em espírito, Cristo se dá. Não mais de modo cruento, como foi naquele dia 2000 anos atrás. Mas esse acontecimento é trazido na realidade, na sua essência, na liturgia. E por isso, nesse dia, nós temos a liturgia da oração universal. E também algo diferente deste dia é a adoração, e a palavra é essa: adoração à Santa Cruz. A igreja faz questão de lembrar, nós não adoramos objetos de madeira. Claro que não adoramos. Mas nós adoramos a Cristo que se dá. E se a quaresma toda, as cruzes ficaram veladas, é para que nesse momento, solenemente, o sacerdote ou o diácono, conforme prevê o missal romano, possa, aclamando, eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo, desvelar a cruz. E nós, olhando para o amor que nos amou de modo tão impactante, respondermos: vinde, adoremos. Então, é a liturgia também desse dia, terminando com a Santa Comunhão, que não é celebrada hoje, porque foi celebrada ontem. Hoje é o dia que em nenhum momento se tem os sacramentos, né? Não se celebram os sacramentos na igreja hoje no mundo inteiro, ok? A não ser que seja por uma situação especial, como uma pessoa que esteja à beira de seu falecimento. Mas a Eucaristia nós comungamos em celebração, a Eucaristia que foi consagrada na tarde, na noite da quinta-feira, do dia de ontem. Hoje, no nosso caso, como Paróquia São Francisco, nós vamos também fazer esse ato popular de louvor, que é a procissão do Senhor morto, recordando o Senhor que vai ao sepulcro, que é encerrado no sepulcro, porque morreu em amor a nós, em obediência ao Pai. E dessa celebração riquíssima, muito sóbria, como eu dizia, eu não vou pegar uma passagem do Evangelho, mas eu vou pegar uma passagem da segunda leitura. E São Paulo, sempre São Paulo, nos traz uma revelação que quer amadurecer a nossa fé no dia de hoje. Eu vou praticamente ler a segunda leitura inteira.
É o Hebreus, carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Temos, portanto, um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, pois, confiantemente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar graça de um auxílio oportuno. E ele continua no versículo 7, conforme está no folheto. Nos seus dias de vida mortal, dirigiu preces e súplicas, entre clamores e lágrimas, àquele que podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. Uma vez chegado ao seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Porque Deus o proclamou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Que texto rico de São Paulo. Que texto rico. É até uma ousadia a gente partir um texto desse comigo. Que texto rico. Mas para nós tem um sentido profundo. Nós temos um sumo sacerdote eminente. Um sumo sacerdote capaz, vou repetir a palavra, capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Porque foi provado em tudo, exceto no pecado. E em seus dias na terra, entre clamores e lágrimas, sofreu como nós sofremos. Nenhum dos sacerdotes da antiga aliança eram capazes de conter para entregar no culto divino todos os sentimentos e questões humanas. Nenhum deles era capaz de oferecer um sacrifício perfeito. Mas eu também posso dizer que nenhum dos nossos sacerdotes do Novo Testamento, nossos padres, nossos bispos, todos eles sacerdotes, são capazes de oferecer um sacrifício perfeito. Porque eles também não são capazes de se compadecer por nós. Mas Jesus, que conhece o coração humano e experimentou da experiência de ser homem como nós, exceto o pecado, ele sim é capaz. E é também por isso que a igreja nos ensina que o sacerdócio dos nossos padres é um sacerdócio de Cristo, que é manifestado aos nossos padres. Não é o sacerdócio do Frei Ronaldo, não é o sacerdócio do Frei Carlos, do Orani, do Francisco, Papa. É o sacerdócio de Cristo, que é manifestado a esses servos santos do Senhor. Ele, portanto, é o único sacerdote. Ele, portanto, é o único que pode oferecer pela multidão dos irmãos um sacrifício perfeito. E esse sacrifício só é perfeito, primeiro, porque ele não experimentou o pecado. Ele é santo. E segundo, porque ele de fato pode se compadecer de nós. Isso, meus irmãos, é salvador. Nota, muitas vezes você já sentiu essa experiência, ou ainda pode sentir, eu espero que não chegue lá, mas você pode já ter sentido essa experiência de que Deus não te olha, de que Deus não te escuta, de que Ele não está pensando em você, que Ele pode ter te abandonado. Ele nos conhece. E é impossível não se compadecer porque Ele é todo bom. Ele é o sumo bem. Ele é o único bom. Como Jesus vai dizer no próprio Evangelho, só Deus é bom.
Então ele se compadece de nós. O choro que muitas vezes nós temos e ninguém sabe, as agonias que nos incomodam e muitas vezes ninguém sabe, Jesus está contigo. Porque ele passou pelo sofrimento. Como não lembrar das incompreensões que ele sofreu e aonde ele se consolava com o Senhor no monte quando subia para orar. Ele, no Horto das Oliveiras, sentiu a agonia da morte e do sofrimento que lhe incomodava a ponto de suar sangue. Ele provou da nossa dor, exceto o pecado. E por isso ele pode se compadecer de nós. E por isso ele se compadece o tempo todo. Nunca ache que ele te esquece, que ele te esqueceu. Pelo contrário, com súplicas ele orou por nós. Com lamentos ele orou por nós. E hoje no céu, triunfante, ele olha por mim, por você, pelas nossas dores, e ele é capaz de dizer ao Pai: Pai, eu sei o que eles passam, porque eu vivi a vida deles. O nosso Deus, ele se compadece de nós. E nesse dia de Sexta-feira Santa, São Paulo vem nos lembrar disso. O sacrifício que Jesus ofereceu na cruz é o único e eterno sacrifício. Por isso ele é o sacerdote iminente. E esse sacrifício ele é válido porque ele é o único puro e porque ele se compadece, ele tem a capacidade de entender aquilo que nem nós que sofremos entendemos. Olhe para a cruz nesse dia, olhe para a cruz nessa tarde e compreenda com amor, com qual amor você e eu fomos amados. Compreenda que esse amor não cessa. Que a cruz passou há 2000 anos atrás, mas o Espírito nos leva naquela mesma tarde e nos faz beber dessa fonte santa que nos cura, nos salva, nos liberta, que seca as nossas lágrimas. Não nos deixa sem elas, mas aparece como auxílio meu, como um amparo, como um amigo. Deus nos ama e a cruz é a maior prova. E por isso nós vamos cantar solenemente: prova de amor maior não há. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.